Ele era o CEO mais temido da cidade. Ela apenas a nova secretária tímida, recém-saída da faculdade. Uma noite de fraqueza, um beijo proibido, um deslize que deveria ter sido esquecido. Mas semanas depois, o teste deu positivo. E agora, cada batida do coração dela era um segredo prestes a explodir no corredor daquela empresa. Curta se você acredita que o amor verdadeiro acontece onde menos esperamos. Comente. Você já teve que esconder um sentimento para proteger quem amava. Compartilhe com quem já teve que ser forte em silêncio. Inscreva-se porque essa história vai te fazer torcer, chorar e suspirar. Clara ajustou o blazer pela 10ª vez, enquanto aguardava no luxuoso saguão da Ferraz Enterprises. O relógio de parede marcava exatos 15 minutos antes do horário marcado para sua entrevista. Nem muito cedo para parecer desesperada, nem muito próximo para arriscar um atraso. Era sua última chance de conseguir um emprego depois de 6 meses de formada. Suas mãos suavam enquanto segurava o currículo impresso em papel especial, presente de sua mãe que havia economizado do salário de professora para ajudá-la nessa entrevista. É sua chance de ouro, filha, ela havia dito enquanto passava o blazer na noite anterior. Clara engoliu em seco, sentindo o peso daquela expectativa. Senhorita Santos, a recepcionista chamou, sua voz tão polida quanto sua aparência impecável. A senhora Helena da RH vai recebê-la agora. O salto de Clara ecoou pelo piso de mármore, enquanto ela seguia a recepcionista até o elevador. 20º andar. Departamento de Recursos Humanos. Suas pernas tremiam levemente e ela agradeceu mentalmente por ter optado pelo salto mais baixo. Helena Montenegro era exatamente como Clara imaginava que seria a diretora de RH de uma das maiores empresas do país, elegante, perspicaz e intimidante. Seus olhos pareciam radiografar Clara enquanto lia seu currículo. Formada com honras em administração, fluente em 3 idiomas, experiência em estágio internacional, Helena murmurou, mais para si mesma do que para Clara. Impressionante para alguém tão jovem. Obrigada, senhora Montenegro, Clara respondeu, mantendo a postura que sua mãe tanto insistira que era importante. Sempre me dediquei muito aos estudos. Precisará de mais que dedicação aos estudos para sobreviver aqui. Helena comentou, seu olhar penetrante fixo em Clara. Sabe por que está aqui hoje? Clara hesitou por um momento. Para a vaga de secretária. Executiva. Não, Helena respondeu secamente. Está aqui porque das 300 candidatas que se inscreveram para a vaga, você foi a única que apresentou um plano detalhado de otimização da agenda executiva, baseado nos relatórios públicos da empresa. O coração de Clara acelerou. Havia passado noites em claro, desenvolvendo aquele projeto, analisando cada detalhe disponível sobre a Ferraz Enterprises. A vaga, Helena continuou, é para a secretária pessoal do CEO, Lorenzo Ferraz. O ar pareceu sumir dos pulmões de Clara. Lorenzo Ferraz era praticamente uma lenda no mundo corporativo. Aos 35 anos, havia transformado a empresa familiar em um império internacional. Era conhecido tanto por sua genialidade nos negócios, quanto por seu temperamento impossível. Entendo, Clara conseguiu responder, sua voz mais firme do que se sentia. Não entende. Helena sorriu, mas não havia calor em seu sorriso. Ninguém dura mais de 3 meses nessa posição. Lorenzo é exigente, perfeccionista, alguns diriam impossível. Por que está me dizendo isso? Clara perguntou antes que pudesse se conter. Porque preciso que entenda exatamente onde está. Se metendo, Helena respondeu, levantando-se. Venha comigo. O elevador subiu mais 5 andares em silêncio. O andar executivo era diferente de tudo que Clara já havia visto. Minimalista, imponente, sufocante em sua perfeição. Lorenzo está em uma reunião, Helena informou enquanto a guiava pelo corredor.
mas quero que veja seu futuro ambiente de trabalho. Se aceitar o desafio, é claro. A antessala do CEO era um espaço amplo, com uma mesa de vidro estrategicamente posicionada para controlar o acesso à sala principal. As paredes eram de vidro fosco, permitindo apenas vislumbres do escritório interno. Foi quando ela o viu pela primeira vez. Lorenzo Ferraz emergiu de sua sala como uma tempestade contida em um terno italiano, alto com ombros largos e uma presença que parecia sugar todo o oxigênio do ambiente. Seus olhos, de um azul tão escuro que beirava o negro, encontraram os dela por um momento que pareceu durar uma eternidade. Helena. Sua voz era profunda, com um leve sotaque que Clara não conseguiu identificar. Achei que tínhamos concordado em não mais perder tempo com entrevistas. Esta é Clara Santos, Helena respondeu, inabalável, a candidata do projeto de otimização. Algo mudou sutilmente na expressão de Lorenzo. Ele estudou Clara por um momento, seus olhos percorrendo cada detalhe de sua aparência antes de pousar no arquivo que ela ainda segurava. Aquele projeto era seu? Ele perguntou diretamente. Sim, senhor, Clara respondeu, orgulhosa por sua voz não ter tremido. Interessante, ele murmurou, estendendo a mão. Posso? Clara entregou o arquivo, observando enquanto ele folheava as páginas com uma velocidade impressionante. Seus dedos longos moviam-se com precisão cirúrgica, seus olhos absorvendo cada detalhe. Você identificou 3 falhas críticas no meu sistema atual de agenda, ele comentou sem levantar os olhos. E propôs soluções que economizariam aproximadamente 12 horas semanais. 14 horas, na verdade, Clara corrigiu antes que pudesse se conter. Se implementarmos o sistema de priorização dinâmica que sugeri na página 12. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Helena parecia ter parado de respirar. Lorenzo levantou os olhos lentamente do arquivo e Clara sentiu seu coração parar por um momento. Então, aconteceu algo que Helena mais tarde diria que nunca havia presenciado. Antes, Lorenzo Ferraz sorriu. Foi breve, apenas um lampejo de divertimento em seus olhos, mas estava lá, contratada. Ele declarou simplesmente, devolvendo o arquivo. Helena, cuide da papelada. Senhorita Santos, começa amanhã às 7. Mas... Clara começou. Pega de... Surpresa! Já tem outro compromisso? Ele perguntou, uma sobrancelha erguida em desafio. Não, senhor. Ótimo. 7 horas. Não tolero atrasos. E com isso, ele desapareceu de volta em sua sala, deixando Clara com a distinta impressão de ter sido atingida por um raio. Bem, Helena suspirou. Acho que você conseguiu o impossível. Nunca o vi tomar uma decisão tão rápido. Enquanto seguia Helena de volta ao RH para assinar os documentos necessários, Clara não conseguia parar de pensar nos olhos de Lorenzo. Havia algo neles, uma intensidade, uma solidão talvez, que a intrigava e assustava ao mesmo tempo. Mas, uma coisa, Helena disse quando estavam terminando a papelada. Lorenzo tem algumas regras específicas. Que tipo de regras? Nada de perfumes fortes, nada de saltos barulhentos, nada de conversas pessoais. E, principalmente, ela enfatizou, nada de envolvimentos emocionais. Clara assentiu, ignorando o arrepio que percorreu sua espinha. Entendi? Não, você ainda não entende. Helena sorriu tristemente. Mas vai entender. Quando Clara finalmente deixou o prédio, o sol já estava se pondo. Ela parou na calçada, olhando para cima, para as janelas do andar executivo. Por um momento, teve a impressão de ver uma silhueta observando a rua, mas foi apenas um lampejo. Seu celular vibrou com uma mensagem de sua mãe. E então, como foi? Clara sorriu, digitando sua resposta. Consegui, mãe. Começo amanhã. O que ela não disse, o que não conseguiria explicar nem para si mesma, era como seu coração havia disparado quando Lorenzo sorriu.
como suas mãos ainda tremiam ao lembrar do azul profundo de seus olhos. Como algo em seu interior gritava que esta não era apenas uma oportunidade de emprego, era o início de algo muito maior. Naquela noite, enquanto escolhia a roupa para seu primeiro dia, Clara se pegou pensando nas regras de Helena. Especialmente na última. Nada de envolvimentos emocionais. É só um trabalho, ela murmurou para seu reflexo no espelho. Só um trabalho. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, algo em seu coração sabia que estava mentindo. Porque no breve momento em que seus olhos encontraram os de Lorenzo Ferraz, ela sentiu algo despertar, algo perigoso, proibido e absolutamente inevitável. O destino, ela descobriria mais tarde, tem um senso de humor peculiar. E às vezes, quando pensamos que estamos apenas começando um novo emprego, estamos, na verdade, dando o primeiro passo em uma dança que mudará a nossa vida para sempre. 3 meses se passaram como um turbilhão. Clara havia se adaptado à rotina frenética da Ferraz Enterprises como se tivesse nascido para aquilo. Suas manhãs começavam invariavelmente às 6h30, garantindo que estaria na mesa às 6h55, a agenda do dia perfeitamente organizada, a primeira xícara de café de Lorenzo, preto, sem açúcar, esperando por ele. Naquela manhã em particular, algo estava diferente. O ar no escritório parecia mais denso, carregado de uma tensão que ela não conseguia identificar. Lorenzo havia chegado mais cedo que o normal, o terno impecável contrastando com olheiras profundas que traíam uma noite mal dormida. "Bom dia, Sr. Ferraz." Ela cumprimentou, tentando ignorar como seu coração ainda insistia em acelerar toda vez que o via. A reunião com os acionistas foi adiantada para... Cancele. Ele cortou secamente, pegando o café. Cancele tudo, Clara. Piscou surpresa. Em 3 meses, Lorenzo nunca havia cancelado uma reunião. "Senhor, a fusão com a Martinez Corp..." "Não vai acontecer." Ele a interrompeu novamente, sua voz carregada de uma amargura que ela nunca havia ouvido antes. "Marcos Martinez me traiu. Estava negociando com nossos concorrentes esse tempo todo. O silêncio que seguiu foi pesado." Clara sabia o quanto aquela fusão significava para Lorenzo. Meses de negociação, noites em claro planejando cada detalhe. "Tem mais uma coisa," ele continuou, evitando seu olhar. "A festa de comemoração desta noite." "Já providenciei o cancelamento," Clara respondeu suavemente. "Liguei para todos os convidados assim que vi as notícias no jornal desta manhã." Lorenzo finalmente olhou para ela, surpresa evidente em seus olhos. "Você já sabia? Meu trabalho é antecipar suas necessidades, senhor." Ela respondeu simplesmente. Algo mudou na expressão dele, um suavizar quase imperceptível das linhas duras de seu rosto. "O que faria sem você, Clara?" O uso de seu primeiro nome a pegou desprevenida. Em 3 meses, ele sempre a havia chamado de Senhorita Santos. O som de seu nome em seus lábios causou um arrepio que ela lutou para esconder. O dia transcorreu em um ritmo estranho, com Lorenzo alternando entre longos períodos trancado em sua sala e súbitas aparições para pedir relatórios ou fazer ligações. Por volta das 8 da noite, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, Clara o encontrou no terraço do prédio, um copo de uísque na mão. "Senhor," ela chamou suavemente, "trouxe os relatórios que pediu." "Sabe qual é a pior parte, Clara?" Ele perguntou sem se virar, os olhos fixos nas luzes da cidade. "Não é a perda financeira, é a traição. Marcos era meu amigo desde a faculdade." Clara hesitou por um momento antes de se aproximar. A brisa noturna brincava com os cabelos dele, e sob a luz da lua, ele parecia menos o CEO implacável e mais um homem ferido. "Às vezes," ela se arriscou a dizer, "as pessoas que mais confiamos são as que têm maior poder de nos machucar." Lorenzo virou-se para ela.
seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração parar. Fala por experiência própria? Talvez, ela admitiu, lembrando-se de antigas feridas. Mas aprendi que a dor nos ensina a ser mais fortes e mais sozinhos, ele completou amargamente, terminando sua bebida. Não precisa ser assim, Clara respondeu antes que pudesse se conter. O silêncio que seguiu foi carregado de eletricidade. Lorenzo deu um passo em sua direção, tão próximo agora que ela podia sentir o calor de seu corpo, o leve aroma de sua colônia misturado com o uísque. É perigoso dizer coisas assim, Clara, ele murmurou, sua voz rouca. Faz um homem querer quebrar suas próprias regras. O coração dela batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Que regras, Senhor? As que me impedem de fazer? Isso... O beijo pegou Clara completamente desprevenida. Os lábios de Lorenzo encontraram os seus com uma urgência que a deixou sem fôlego, suas mãos grandes segurando seu rosto como se ela fosse algo precioso e frágil. Por um momento, um glorioso, perfeito momento, o mundo desapareceu. Não havia empresa, não havia hierarquia, não havia regras. Havia apenas o calor de seus lábios, o sabor de uísque em sua língua, o som suave de sua respiração entrecortada. Então, tão repentinamente quanto começou, terminou. Lorenzo se afastou como se tivesse levado um choque, seus olhos wide com uma mistura de desejo e horror. Me desculpe, ele murmurou, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Isso foi um erro. Clara sentiu seu coração despencar. Senhor, não, ele cortou, sua voz recuperando a frieza profissional. Isso nunca aconteceu, entendeu? Ela assentiu mecanicamente, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Sim, senhor, pode ir para casa, ele ordenou, virando-se novamente. Para a cidade. Nos vemos amanhã. Clara atravessou o escritório como um autômato, pegando sua bolsa e casaco sem realmente ver o que estava fazendo. Foi apenas quando chegou ao elevador que percebeu que estava tremendo. O som de vidro quebrando a fez voltar. Sem pensar, ela correu de volta ao terraço apenas para encontrar Lorenzo sentado no chão, cacos do copo de uísque espalhados ao seu redor, sangue pingando de sua mão. Meu Deus! Ela exclamou, correndo até ele. Você está bem? Não! Ele respondeu com uma risada amarga. Não estou bem há muito tempo. Clara agiu por instinto, pegando seu lenço e envolvendo a mão ferida dele. Vem, precisa limpar isso. Tem um kit de primeiros socorros no meu... Por que ainda está aqui? Ele interrompeu, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade devastadora. Por que se importa? Por quê? Ela respondeu suavemente. Às vezes as pessoas precisam que alguém se importe, mesmo quando fingem que não. Algo quebrou na expressão dele. Com sua mão boa, ele tocou o rosto dela, um toque tão suave que parecia quase uma carícia fantasma. Você é perigosa, Clara Santos, ele murmurou. Faz um homem querer coisas que não pode ter. E se pudesse? Ela sussurrou, seu coração batendo tão forte que doía. Não posso, ele respondeu, mas não afastou sua mão. Sou seu chefe, tenho responsabilidades, regras. Regras foram feitas para serem quebradas, ela disse, surpreendendo a si mesma. Com sua ousadia, Lorenzo fechou os olhos, como se estivesse lutando uma batalha interna. Quando os abriu novamente, havia uma determinação feroz neles. Me leve para casa, ele pediu suavemente. Por favor. O trajeto até o apartamento dele foi feito em um silêncio carregado de tensão não resolvida. Clara dirigia seu pequeno Fiat com cuidado extra, consciente do homem poderoso sentado ao seu lado, sua mão ainda envolta em seu lenço manchado de sangue. Quando chegaram ao luxuoso edifício, Lorenzo não fez menção de sair do carro. Em vez disso, ficou sentado, olhando para a frente, como se estivesse perdido em pensamentos. Sabe o que mais dói? Ele finalmente falou.
não é só a traição de Marcos. É perceber que construí minha vida inteira em torno de regras e controle. E no final estou sozinho. Não está sozinho, Clara respondeu suavemente. Lorenzo virou-se para ela, seus olhos brilhando com algo que parecia perigosamente com vulnerabilidade. Não devia ter te beijado. Não, ela concordou. Mas também não deveria ter parado. O ar entre eles ficou denso, carregado de possibilidades não realizadas. Lorenzo levantou sua mão machucada, tocando levemente o rosto dela. Se eu te beijar... Agora, ele murmurou, não vou conseguir parar. Clara sentiu seu coração acelerar. Talvez eu não queira que pare. O beijo desta vez foi diferente. Não havia a urgência desesperada do terraço, mas algo mais profundo, mais perigoso. Era um beijo que carregava promessas, que falava de desejos há muito contidos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Lorenzo encostou sua testa na dela, seus olhos fechados, como se estivesse tentando memorizar o momento. Sobe comigo, ele sussurrou. Clara sabia que deveria dizer não, que aquilo era loucura, que amanhã tudo seria diferente, que havia 1000 razões para dar meia volta e ir para casa. Em vez disso, ela desligou o carro. O elevador subiu em silêncio, mas suas mãos permaneceram entrelaçadas, como se nenhum dos dois quisesse quebrar o encanto do momento. Quando chegaram ao apartamento dele, Clara percebeu que estava tremendo. Ainda podemos parar, Lorenzo disse suavemente, notando sua hesitação. Podemos fingir que esta noite nunca aconteceu. Clara olhou para ele, para o homem que todos temiam, que agora parecia tão vulnerável quanto ela. Não quero fingir, ela respondeu. Não com você. O beijo que seguiu selou seu destino. Enquanto suas roupas caíam no chão do apartamento, enquanto seus corpos se encontravam em uma dança tão antiga quanto o tempo, Clara sabia que não havia volta. Horas depois, deitada nos braços dele, observando o nascer do sol pela janela panorâmica, ela pensou nas regras de Helena. Nada de perfumes fortes, nada de saltos barulhentos, nada de envolvimentos emocionais. No que está pensando? Lorenzo perguntou sonolento, seus dedos traçando padrões suaves em suas costas. Nas consequências, ela respondeu honestamente. Ele ficou tenso por um momento, então relaxou, puxando-a mais para perto. Amanhã, ele murmurou, podemos pensar nas consequências amanhã. Clara fechou os olhos, deixando-se envolver pelo calor dele, pelo som de seu coração batendo forte sob seu ouvido. Amanhã seria outro dia, com suas regras e responsabilidades. Mas por enquanto, naquele momento suspenso entre noite e dia, ela permitiu-se simplesmente sentir. Sentir o peso de seu braço ao seu redor, o calor de sua pele contra a dela, a promessa silenciosa de algo que ambos sabiam que não poderia durar. O que ela não sabia, enquanto adormecia nos braços do homem que deveria ser apenas seu chefe, era que as consequências viriam muito antes do que qualquer um deles poderia imaginar, e seriam muito mais profundas do que qualquer regra quebrada poderia prever. A manhã após aquela noite foi estranhamente normal. Clara chegou às 6h55 como sempre, o café de Lorenzo esperando em sua mesa. Ele entrou às 7h em ponto, impecável em seu terno cinza, como se a noite anterior tivesse sido apenas um sonho. Bom dia, senhorita Santos, ele disse formalmente, pegando sua xícara. A agenda de hoje? E assim estabeleceram sua nova normalidade. Durante o dia, eram CEO e secretária, mantendo uma distância profissional que beirava o frio. Mas à noite eram apenas Lorenzo e Clara, perdidos em um mundo que existia apenas entre as paredes de seu apartamento. 2 semanas se passaram nessa dança silenciosa de aparências e segredos. Foi numa terça-feira comum que Clara sentiu o primeiro enjoo.
Estava organizando a agenda de reuniões quando o cheiro do café, que antes tanto apreciava, fez seu estômago revirar. Está tudo bem? Helena perguntou, notando sua palidez durante uma reunião de departamento. Parece meio verde. Só cansada. Clara mentiu, forçando um sorriso. Muito trabalho. Mas não era só cansaço. Os enjoos começaram a aparecer com mais frequência, principalmente pela manhã. O cheiro de café tornou-se insuportável. Seus seios estavam sensíveis e uma fadiga constante parecia ter se instalado em seus ossos. Foi Marina, sua amiga da contabilidade, quem primeiro disse, o que Clara se recusava a considerar. Quando foi sua última menstruação? Ela perguntou durante o almoço, observando Clara cutucar sua salada sem apetite. O garfo caiu de sua mão com um tinido metálico. Clara fechou os olhos, fazendo as contas mentalmente. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Não, ela sussurrou, o pânico começando a se instalar. Não pode ser. Há só uma maneira de ter certeza. Marina disse suavemente, pegando sua bolsa. Vem comigo. A farmácia ficava a 2 quarteirões da empresa. Clara sentia suas pernas tremendo enquanto Marina escolhia o teste. Pagou sem realmente ver os números, sua mente um turbilhão de possibilidades e medos. Não posso fazer isso aqui, ela murmurou quando voltaram ao prédio. E se alguém... Use o banheiro do 18º no andar, Marina sugeriu. Está em reforma, ninguém vai lá. O banheiro estava empoeirado e mal iluminado. Clara trancou a porta com mãos trêmulas, tirando o teste da embalagem como se fosse uma bomba prestes a explodir. 3 minutos. O tempo nunca havia passado tão devagar. Ela não conseguia olhar. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o teste 2 vezes. Respira, ela murmurou para si mesma. Só respira. Quando finalmente criou coragem para olhar, o mundo pareceu parar. 2 linhas, claras, inconfundíveis, positivo. O som que escapou de sua garganta foi meio soluço, meio riso histérico. Grávida. Estava grávida do CEO mais poderoso e inacessível da cidade. Clara? A voz de Marina veio através da porta. Está tudo bem? Não, não estava nada bem. Como poderia estar? Sua carreira, que mal havia começado, estava arruinada. Lorenzo, Deus, como ele reagiria? O homem que tinha regras para tudo, que planejava cada aspecto de sua vida com precisão militar. Positivo. Ela conseguiu dizer, sua voz tremendo. Marina, o que eu vou fazer? A porta se abriu e sua amiga a envolveu em um abraço apertado. Primeiro, vai respirar. Depois, vamos pensar em algo. Mas pensar era impossível. Sua mente estava em curto-circuito, revivendo cada momento com Lorenzo. Assá, noite no terraço. Os beijos roubados no elevador vazio. As manhãs preguiçosas em sua cama. Ele precisa saber, Marina disse suavemente. Não. Clara se afastou bruscamente. Não posso contar. Não ainda. Clara, você não entende. Ela interrompeu, passando as mãos pelo rosto. Lorenzo, tem uma reputação a zelar. Uma empresa para administrar. Eu sou só a secretária com quem ele... Com quem ele o quê? Marina perguntou quando Clara não completou a frase. Não sei, ela admitiu, sentando-se no chão frio do banheiro. Não sei o que somos. O resto do dia passou como um borrão. Clara voltou à sua mesa, tentando manter a compostura enquanto seu mundo desmoronava silenciosamente. Lorenzo estava em reunião o dia todo, uma bênção disfarçada, já que ela não sabia se conseguiria olhar para ele sem desmoronar. Às 6 da tarde, seu celular vibrou com uma mensagem dele. Vem para casa hoje? Casa. Era assim que ele se referia ao apartamento. Deles agora, não seu apartamento, mas casa, como se fosse um lugar que pertencesse aos dois. Não posso, ela respondeu, as lágrimas que havia segurado o dia todo finalmente caindo. Não me sinto bem. A resposta foi imediata. O que você tem? Quer que eu passe aí? O cuidado em suas palavras só fez seu coração doer mais. Só cansada.
preciso dormir. Houve uma pausa longa antes da próxima mensagem. Sinto sua falta. Clara encostou a testa na mesa fria, deixando as lágrimas correrem livremente. Como tinha deixado isso acontecer? Como tinha se permitido se apaixonar por seu chefe? Como tinha sido tão descuidada a ponto de seu estômago revirou novamente e ela mal teve tempo de correr até o banheiro. Enquanto vomitava seu almoço praticamente intocado, uma realidade começou a se formar em sua mente. Não poderia esconder isso para sempre. Em algum momento sua barriga começaria a crescer. Os enjoos matinais se tornariam mais evidentes. As pessoas começariam a notar, a comentar, a especular. E Lorenzo notaria primeiro que todos. Ele era observador demais para não perceber as mudanças em seu corpo, em seu comportamento. Naquela noite deitada em sua cama solitária, Clara colocou a mão sobre sua barriga ainda lisa. Havia uma vida crescendo ali, uma vida criada em noites de paixão e manhãs de segredos. O que vamos fazer, pequeno? Ela sussurrou para seu ventre. Como vou contar ao seu pai que você existe? Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem. De Lorenzo. Durma bem, minha Clara. Amanhã será um novo dia, com novas mentiras para manter, novos segredos para esconder. Como poderia olhar nos olhos dele sabendo que carregava seu filho? Como poderia sentar em sua mesa, servir seu café, organizar sua agenda, fingindo que nada havia mudado quando tudo estava diferente? O sono demorou a chegar, e quando veio, trouxe sonhos inquietos. Sonhou com Lorenzo sorrindo, segurando um bebê nos braços. Sonhou com Helena olhando para ela com desaprovação, citando regras quebradas. Sonhou com sua mãe chorando, desapontada com suas escolhas. Acordou antes do alarme, nauseada e exausta. Enquanto se arrumava para mais um dia no escritório, seu reflexo no espelho parecia acusador. É só mais um dia, ela disse para si mesma, ajustando o blazer que em breve não serviria mais. Só mais um dia, fingindo que está tudo bem. Mas não estava tudo bem. E enquanto dirigia para o trabalho, o teste de gravidez queimando em sua bolsa como uma evidência de seu segredo, Clara sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que ela não sabia era que o destino tinha outros planos, planos que não envolviam segredos guardados ou verdades escondidas, planos que forçariam sua mão muito antes do que ela imaginava. Porque às vezes, quando pensamos que temos controle sobre nossos segredos, são eles que acabam nos controlando. E alguns segredos são grandes demais para serem contidos, especialmente aqueles que crescem um pouco mais a cada dia, batendo como um segundo coração dentro de nós. As semanas seguintes se transformaram em uma dança elaborada de desculpas e subterfúgios. Clara desenvolveu um sistema complexo para esconder seus enjoos matinais. Chegava mais cedo, usava o banheiro do 18º andar, sempre carregava pastilhas de hortelã para disfarçar o hálito. Suas roupas, antes justas e elegantes, foram substituídas por blazers mais soltos e saias de cintura alta que disfarçavam a pequena curva que começava a se formar. Lorenzo notava as mudanças, é claro. Seus olhos perspicazes seguiam cada movimento, dela com uma intensidade que fazia seu coração apertar. Você está diferente, ele comentou uma noite, quando ela mais uma vez recusou seu convite para ir ao apartamento. Mais distante. É só trabalho, ela mentiu, evitando seu olhar. O fechamento do trimestre está me deixando exausta. Ele aceitou a explicação, mas Clara podia sentir sua desconfiança crescendo. Lorenzo não tinha chegado onde estava sendo. Ingênuo, ela o pegava observando-a quando achava que não estava olhando, notando os pequenos detalhes que ela tentava tão desesperadamente esconder. Foi durante uma importante reunião com investidores que seu teatro cuidadosamente montado começou a desmoronar.
O cheiro forte do perfume de uma das executivas, misturado com o aroma do café servido, fez seu estômago revirar violentamente. Com licença, ela murmurou, levantando-se abruptamente da mesa onde tomava notas. Mas ao se levantar rápido demais, uma onda de tontura a atingiu. O mundo girou, as vozes ao seu redor se tornando distantes. Clara! A voz de Lorenzo soou alarmada, mais próxima do que deveria estar. Ela sentiu suas mãos fortes a segurando antes que pudesse cair. O calor de seu corpo uma âncora familiar em meio à vertigem. Estou bem, ela tentou dizer, mas as palavras saíram fracas. Seu rosto estava pressionado contra o peito dele, o perfume familiar de sua colônia agora também fazendo seu estômago protestar. A reunião está encerrada. Ela ouviu Lorenzo declarar, sua voz não admitindo argumentos. Patrícia, remarque, para a próxima semana. Não! Clara tentou protestar. A reunião é importante, eu só preciso... Você precisa de um médico, ele cortou, seu tom deixando claro que não aceitaria discussão. Helena, chame meu motorista. Vou levá-la ao hospital. O pânico se instalou instantaneamente. Hospital significava exames. Exames significavam descoberta. Não! Ela exclamou com mais força do que pretendia. Não preciso de hospital, foi só uma tontura. Mas Lorenzo já a estava guiando para fora da sala de reuniões, seu braço firmemente ao redor de sua cintura. No elevador privativo, longe dos olhares curiosos, ele finalmente deixou sua máscara de CEO cair. O que está acontecendo, Clara? Ele perguntou suavemente, sua mão acariciando seu rosto com uma ternura que fez seus olhos arderem com lágrimas contidas. Por que está se afastando de mim? Não estou, ela mentiu, mas sua voz tremeu. Não minta para mim, ele pediu. E havia uma nota de dor em sua voz que a pegou desprevenida. Não você. O elevador chegou ao térreo antes que ela pudesse responder. O motorista já esperava com o carro, e Lorenzo a ajudou a entrar no banco de trás com cuidado quase reverente. Para onde, senhor? O motorista perguntou. Hospital São... Para casa, Clara interrompeu. Por favor, Lorenzo, só me leve para casa. Algo em seu tom deve tê-lo convencido, porque ele assentiu para o motorista. Meu apartamento, ele instruiu. A viagem foi feita em silêncio tenso. Clara podia sentir o olhar de Lorenzo sobre ela, preocupado e questionador. Quando chegaram ao apartamento, ele a conduziu gentilmente até o sofá. Agora, ele disse, sentando-se ao seu lado, vai me dizer o que está acontecendo e não me diga que é só cansaço. Clara olhou para ele, para o homem que havia se tornado seu mundo nos últimos meses. Lorenzo parecia mais vulnerável do que ela jamais o vira, o medo evidente em seus olhos normalmente controlados. Estou perdendo você, não estou? Ele perguntou suavemente quando ela permaneceu em silêncio. A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Como ele podia pensar isso? Ela estava carregando seu filho, um pedaço dele crescendo dentro dela, e ele achava que estava perdendo-a? Não, ela sussurrou, as lágrimas finalmente caindo. Mas talvez você queira me perder quando souber... Quando souber o quê? Ele pressionou, pegando suas mãos entre as suas. Clara, por favor, seja o que for, podemos enfrentar juntos. Podiam? Ele dizia isso agora, mas como reagiria quando soubesse que ela havia arruinado todos seus planos cuidadosamente traçados? Que havia transformado seu caso discreto em um escândalo corporativo em potencial? Ela começou, mas sua garganta fechou. Em vez de palavras, um soluço escapou. Lorenzo a puxou para seus braços e ela se permitiu ser envolvida por seu calor familiar. Seu cheiro, que mais cedo havia causado náusea, agora era reconfortante. Está me assustando, ele murmurou contra seus cabelos. Nunca te vi assim. Clara se afastou levemente,
enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Era agora. Tinha que ser agora, antes que perdesse a coragem. Estou grávida, ela sussurrou, tão baixo que por um momento achou que ele não tinha ouvido. Mas ele ouviu. Ela sentiu seu corpo inteiro congelar, suas mãos ainda segurando as dela ficando subitamente frias. O quê? Ele perguntou, sua voz soando distante. Grávida, ela repetiu, forçando-se a olhar em seus olhos. De 2 meses, eu descobri há algumas semanas. Lorenzo soltou suas mãos lentamente, levantando-se do sofá como se precisasse de distância física para processar a informação. Clara observou enquanto ele caminhava até a janela, suas costas rígidas como uma corda de violino prestes a romper. Por que não me contou antes? Ele finalmente perguntou, sua voz controlada. Porque tinha medo, ela admitiu. Medo de perder meu emprego, medo de ser um escândalo, medo de... De mim? Ele se virou bruscamente. Tinha medo de mim? Da sua reação, ela corrigiu suavemente. Do que isso significaria para você, para sua reputação, para a empresa. Lorenzo passou as mãos pelos cabelos, um gesto que ela sabia ser de frustração. Então decidiu carregar esse peso sozinha? Decidiu que não tinha o direito de saber que vou ser pai? Pai. A palavra pairou entre eles como uma bomba relógio. Clara colocou instintivamente a mão sobre sua barriga. Um gesto protetor que não passou despercebido por Lorenzo. Seus olhos seguiram o movimento e algo em sua expressão mudou. Em 3 passos longos, ele estava de volta ao sofá, ajoelhando-se na frente dela. Posso? Ele perguntou, sua mão pairando sobre a dela. Clara assentiu, incapaz de falar através do nó em sua garganta. Lorenzo gentilmente afastou sua mão, substituindo-a pela sua própria. Através do tecido fino de sua blusa, ela podia sentir o calor de seu toque. Um bebê, ele murmurou, como se testando as palavras. Nosso bebê. Me desculpe, ela sussurrou. Sei que não estava nos seus planos, que vai complicar tudo. Shh! Ele a interrompeu, levando sua mão livre ao rosto dela. Para alguém tão inteligente, às vezes você pode ser incrivelmente tola. Como assim? Clara, ele disse seu nome. Como uma carícia. Você realmente acha que sua gravidez é um problema maior que o fato de eu estar completamente apaixonado por você? O mundo pareceu parar. O quê? Por que acha que tenho todas essas regras? Ele continuou, um sorriso triste brincando em seus lábios. Por que acha que mantenho todos à distância? Porque no momento em que baixei minhas defesas com você, soube que estava perdido. Lorenzo, não terminei. Ele a interrompeu gentilmente. Sim, isso vai complicar as coisas. Sim, vai haver fofocas, especulações, talvez até escândalos. Mas sabe do que mais? Não me importo. Não? Ela perguntou, mal ousando acreditar. Não, ele confirmou, inclinando-se para beijar sua testa. Porque pela primeira vez na minha vida, tenho algo mais importante que a empresa, que minha reputação, que todas as malditas regras que criei. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram de alívio. Lorenzo as enxugou com seus polegares, seus olhos nunca deixando os dela. Vamos fazer isso direito, ele declarou. Vou anunciar nosso relacionamento oficialmente, transferir você para outro departamento para evitar conflitos de interesse. E então, vamos criar nosso filho juntos. Ele completou, sua mão voltando para sua barriga, como uma família. A palavra família fez algo dentro dela derreter. Durante semanas havia imaginado os piores cenários possíveis. E agora, tem certeza? Ela perguntou ainda hesitante. Sua vida vai mudar completamente. Lorenzo riu, um som rico e genuíno que ela raramente ouvia.
Minha vida mudou no momento em que você entrou no meu escritório com aquele projeto de otimização de agenda. Só levei tempo demais para admitir. Ele a puxou para mais perto, seus lábios encontrando os dela em um beijo suave, cheio de promessas. E mais uma coisa, ele murmurou contra seus lábios. Da próxima vez que estiver carregando um segredo desse tamanho, lembre-se, não está mais sozinha, nunca mais vai estar sozinha. Clara se permitiu afundar em seus braços, deixando semanas de tensão e medo se dissolverem nas batidas fortes de seu coração. Não estava mais sozinha. Seu pequeno segredo agora era deles, um milagre compartilhado, uma promessa de futuro. O que ela não sabia, enquanto saboreava esse momento de paz nos braços do homem que amava, era que o destino ainda tinha algumas surpresas guardadas. Porque às vezes, quando pensamos que chegamos ao clímax de nossa história, descobrimos que é apenas o começo de uma aventura ainda maior. Lorenzo observava Clara discretamente por cima dos relatórios financeiros. Ela parecia mais pálida nos últimos dias, suas roupas antes perfeitamente ajustadas, agora um pouco mais soltas. Havia algo diferente em seus movimentos, uma cautela, que não combinava com sua eficiência habitual. O café está frio de novo, ele comentou quando ela trouxe sua terceira xícara do dia. Era a terceira vez naquela semana que isso acontecia. Ela, que sempre fora tão meticulosa com sua rotina matinal. Me desculpe, senhor, ela murmurou, evitando seu olhar. Vou buscar outro. Não, ele a deteve com um gesto. Sente-se um pouco. Você parece cansada. Clara hesitou, suas mãos apertando a pasta que carregava. Estou bem, senhor, só não dormi muito bem. Mas não era só isso, e Lorenzo sabia. As olheiras profundas sob seus olhos, o tremor quase imperceptível em suas mãos, a forma como ela ocasionalmente fechava os olhos e respirava fundo, como se lutando contra uma onda de náusea. Tem certeza que não quer tirar alguns dias de a folga? Ele sugeriu, mantendo o tom casual. Você acumulou várias horas extras no último mês. Não será necessário, ela respondeu rapidamente. Rápido demais. Tenho aquela apresentação para preparar para a reunião de amanhã e... O resto da frase foi cortado, quando ela subitamente empalideceu ainda mais, uma mão voando para cobrir a boca. Sem uma palavra, ela se virou e praticamente correu para fora do escritório. Lorenzo ficou parado por um momento, dividido entre a preocupação e o respeito à sua privacidade. Mas quando 15 minutos se passaram e ela não retornou, ele não pôde mais se conter. A encontrou no corredor do 18º andar, o andar em reforma que ela achava que ninguém notava que frequentava. Estava sentada no chão, encostada na parede, os olhos fechados e a respiração irregular. Clara. Ele chamou suavemente, ajoelhando-se ao seu lado. O que está acontecendo? É só uma indisposição passageira. Ela tentou sorrir, mas o efeito foi arruinado quando outra onda de náusea a fez dobrar-se sobre si mesma. Sem pensar duas vezes, Lorenzo a pegou nos braços. Ela era tão leve, tão frágil em seu abraço, que seu coração apertou. Lorenzo. Ela protestou fracamente, usando seu primeiro nome pela primeira vez em semanas. As pessoas vão ver. Que se danem as pessoas, ele respondeu, carregando-a até o elevador privativo. Você precisa de um médico. Não. O pânico em sua voz o surpreendeu. Por favor, não preciso de médico. Só preciso descansar um pouco. Ele a levou até seu escritório, depositando-a gentilmente no sofá de couro. Suas mãos tremiam levemente quando afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Por que está fazendo isso? Ela perguntou suavemente, seus olhos encontrando os dele. Fazendo o quê? Se importando? Ela respondeu, sua voz quase um sussurro. Depois daquela noite, depois que decidimos que foi um erro,
Lorenzo fechou os olhos por um momento, lembrando-se da mentira que haviam concordado em manter. Um erro. Como se cada momento juntos não tivesse sido a coisa mais certa que já havia sentido. Talvez, ele começou lentamente, eu esteja cansado de fingir que não me importo. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela, e ele a enxugou com o polegar. O toque fez ambos estremecerem com a familiaridade perdida. Lorenzo, ela sussurrou sua voz embargada. Mas antes que pudesse completar a frase, outra onda de náusea a atingiu. Ela tentou se levantar rápido demais, e o mundo girou. Se não fossem os braços fortes de Lorenzo, teria caído. Chega, ele declarou, sua voz não admitindo argumentos. Vou te levar para casa, mas a reunião pode esperar. Ele a interrompeu gentilmente. Você não. No carro, Clara permaneceu silenciosa, sua cabeça apoiada no banco de couro, olhos fechados contra a luz do sol da tarde. Lorenzo dirigia com cuidado extra, cada solavanco na estrada, fazendo seu coração apertar ao ver a expressão de desconforto dela. Onde mora? Ele perguntou suavemente, percebendo que nunca havia estado na casa dela. Dobra à direita na próxima, ela murmurou. Prédio azul. Era um edifício modesto, mas bem cuidado. Lorenzo estacionou e deu a volta no carro para ajudá-la a sair. Clara protestou fracamente quando ele insistiu em carregá-la até seu apartamento, mas secretamente agradeceu. Suas pernas pareciam feitas de gelatina. O apartamento era pequeno, mas acolhedor, com toques pessoais que gritavam Clara por toda parte. Livros empilhados organizadamente, um vaso com flores murchando na mesa de centro, uma manta colorida dobrada sobre o sofá. Segundo quarto à esquerda, ela indicou, e ele a carregou até lá, depositando-a gentilmente na cama. Precisa de alguma coisa? Água? Chá? Clara balançou a cabeça, mas então parou abruptamente, arrependendo-se do movimento. Só fique um pouco? A vulnerabilidade em sua voz o destroçou. Sem uma palavra, sentou-se na beira da cama, suas mãos encontrando naturalmente as dela. Sabe que pode confiar em mim, não sabe? Ele perguntou suavemente. Seja lá o que estiver acontecendo. Por favor. Ela o interrompeu, lágrimas brilhando em seus olhos. Não posso? Não agora. Lorenzo assentiu, respeitando seu silêncio. Em vez de palavras, ofereceu conforto através do toque, seus dedos entrelaçados nos dela, seu polegar traçando círculos suaves em sua palma. Ficaram assim por um tempo que pareceu eterno e muito breve ao mesmo tempo. Clara eventualmente adormeceu, a exaustão finalmente vencendo. Lorenzo permaneceu ali, observando seu rosto relaxado no sono, notando detalhes que havia forçado a si mesmo a ignorar nas últimas semanas, como seus cílios faziam sombra em suas bochechas, como sua respiração tinha um ritmo que ele ainda lembrava de suas noites juntos, como seu corpo parecia diferente, não mais magro, mas mudado de alguma forma. Quando teve certeza que ela estava profundamente adormecida, levantou-se silenciosamente. No caminho para a porta, seu olhar caiu sobre uma sacola de farmácia na mesa da cozinha. Não pretendia olhar, mas algo, instinto. Ele talvez o fez parar. Dentro da sacola, parcialmente visível, estava uma caixa de teste de gravidez. O mundo pareceu parar por um momento. Lorenzo sentiu seu coração falhar uma batida, então acelerar descontroladamente. Memórias inundaram sua mente. Os enjoos matinais, as mudanças de humor, as roupas mais soltas. Meu Deus! Ele sussurrou para o apartamento silencioso. Voltou ao quarto como em transe, seus olhos agora vendo Clara sob uma luz completamente nova. Havia uma curva suave em sua barriga, quase imperceptível, sob o blazer solto, mas agora que sabia o que procurar, seu primeiro instinto foi acordá-la, exigir respostas. Mas então,
Lembrou-se do medo em seus olhos quando sugeriu levá-la ao médico, do pânico em sua voz, da forma como vinha se distanciando nas últimas semanas. Ela estava com medo. Medo dele, de sua reação, das consequências. Com o coração pesado, Lorenzo pegou um papel e caneta da mesinha de cabeceira. Hesitou por um momento antes de escrever. Quando estiver pronta para conversar, estarei aqui. Não está sozinha nessa. Deixou o bilhete onde ela pudesse ver assim que acordasse, junto com um copo d'água e um analgésico. Antes de sair, permitiu-se um último momento de fraqueza. Inclinou-se e beijou sua testa suavemente. Durma bem, minha Clara, sussurrou. Amanhã será um novo dia. O que ele não sabia, enquanto fechava silenciosamente a porta do apartamento, era que aquele amanhã traria muito mais do que qualquer um deles estava preparado para enfrentar. Porque às vezes, quando pensamos que estamos apenas começando a entender um segredo, descobrimos que há camadas e mais camadas de verdades não ditas esperando para vir à tona. A viagem para São Paulo não poderia ter vindo em pior momento. Clara observava a cidade através da janela do avião executivo da Ferraz Enterprises, tentando ignorar a familiar onda de náusea que a perseguia há semanas. O bilhete que Lorenzo havia deixado em sua mesa ainda queimava em sua mente. Quando estiver pronta para conversar, estarei aqui. Ele sabia, ou pelo menos suspeitava. O cuidado extra em seus olhos, a forma como insistiu que ela viajasse no jato da empresa em vez de um voo comercial, como vinha sugerindo discretamente que ela reduzisse sua carga de trabalho. Todos os sinais estavam lá. Está se sentindo bem? A voz de Lorenzo a trouxe de volta ao presente. Ele estava sentado do outro lado do corredor, fingindo ler alguns relatórios, mas ela podia sentir seus olhos sobre ela a cada poucos minutos. Sim, ela mentiu, forçando um sorriso. Só um pouco de enjoo de avião. Ele assentiu, mas ela viu a sombra de preocupação cruzar seu rosto. O resto do voo transcorreu em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som suave dos motores e o ocasional tilintar de gelo no copo de uísque de Lorenzo. Sua primeira bebida desde a decolagem, algo incomum para ele em voos longos. O hotel era exatamente o tipo de estabelecimento luxuoso que ela esperaria da Ferraz Enterprises. Suíte presidencial para Lorenzo, um quarto executivo para ela no mesmo andar. A proximidade dos quartos fez seu estômago revirar, e não era só pela náusea. A reunião com os investidores é amanhã às 9. Ela recapitulou mecanicamente enquanto subiam no elevador. Café da manhã às 7h30 para revisarmos os últimos detalhes. Clara, Lorenzo começou, sua voz suave. Acho que precisamos... Boa noite, Sr. Ferraz. Ela o cortou rapidamente, praticamente correndo para seu quarto, assim que as portas do elevador se abriram. Segura dentro do quarto, Clara finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Sua mão encontrou instintivamente o caminho até sua barriga, ainda imperceptível, sob o blazer bem cortado. Desculpa, pequeno, ela sussurrou. Mamãe está com medo. A noite foi inquieta, pontuada por idas frequentes ao banheiro e sonhos confusos, onde Lorenzo ora a abraçava com amor, ora a demitia friamente na frente de toda a empresa. Quando o despertador tocou às 6h30, ela mal havia dormido. O café da manhã seria servido na sala de reuniões privativa do hotel. Clara chegou propositalmente em cima da hora, esperando minimizar o tempo a sós com Lorenzo. Mas assim que o cheiro de café e ovos mexidos atingiu suas narinas, soube que havia cometido um erro. Com licença, ela murmurou, correndo para o banheiro mais próximo. Estava tão concentrada em seu mal-estar que não ouviu a porta abrir, não percebeu a presença dele até sentir mãos gentis segurando seus cabelos para trás, uma voz suave murmurando palavras de conforto. Shh, está tudo bem, Lorenzo sussurrou, uma mão fazendo círculos suaves em suas costas. Estou aqui.
Quando a onda de náusea finalmente passou, Clara se viu envolvida nos braços dele, seu rosto pressionado contra o peito familiar, o perfume que, um dia, havia sido seu conforto, agora fazendo seu estômago revirar novamente. Me desculpe, ela murmurou, tentando se afastar. Seu terno... Dane-se o terno, ele respondeu, segurando-a mais forte. Clara, por favor, chega de fingir, chega de mentiras. As lágrimas vieram sem aviso, grossas e quentes, manchando a camisa. Cara dele. Não posso, ela soluçou. Não posso perder tudo que construí. Não posso perder meu emprego, minha independência. Me perder? Ele completou suavemente. Ela assentiu contra seu peito, incapaz de encará-lo. Olha para mim, ele pediu gentilmente, erguendo seu rosto com as mãos. Clara, meu amor. Você realmente acha que eu te deixaria passar por isso sozinha? O termo carinhoso que ele não usava desde aquela noite no terraço fez algo dentro dela quebrar. Estou grávida, ela finalmente admitiu, as palavras saindo como um suspiro dolorido. Lorenzo fechou os olhos por um momento, sua testa descansando contra a dela. Eu sei, ele respondeu suavemente. Acho que já sabia há algum tempo. Como? Os sinais estavam todos lá. Ele sorriu tristemente. Os enjoos, as mudanças no seu corpo, o modo como você inconscientemente protege a barriga quando está nervosa, como está fazendo agora. Clara baixou os olhos, percebendo que de fato tinha uma mão protetoramente sobre o ventre. Me desculpe, ela sussurrou novamente. Eu queria te contar, mas tinha tanto medo. Do que exatamente? Ele perguntou, suas mãos enquadrando o rosto dela com infinita ternura. De tudo, ela explodiu, as palavras que havia guardado por semanas finalmente transbordando. De ser vista como a secretária que engravidou do chefe para conseguir um golpe do baú, de perder o respeito que conquistei com tanto trabalho, de você pensar que eu planejei isso. Clara, ele a interrompeu, sua voz tremendo levemente. Você realmente acha que eu seria capaz de pensar algo assim de você? Logo você, que é a pessoa mais íntegra que já conheci, ela piscou, surpresa com a emoção em sua voz. Sabe o que eu pensei quando comecei a suspeitar? Ele continuou. Pensei em como você deve ter se sentido sozinha e assustada, em como eu queria ter estado lá desde o primeiro momento, em como eu queria poder voltar no tempo e fazer tudo diferente. Diferente como? Ela perguntou, mal ousando. Respirar, nunca ter fingido que aquela noite foi um erro. Ele respondeu, seus polegares gentilmente enxugando as lágrimas dela. Nunca ter deixado você pensar, nem por um segundo, que o que sinto por você é menos que amor. O mundo pareceu parar. Amor? Ela sussurrou. Sim, Clara, amor. O tipo de amor que me faz querer quebrar todas as regras que criei. O tipo de amor que me faz agradecer todos os dias por você ter entrado no meu escritório com aquele projeto de otimização. O tipo de amor que agora está crescendo dentro de você. Suas mãos encontraram o caminho até a barriga dela, o toque tão reverente que fez novas lágrimas surgirem. Quanto tempo? Ele perguntou suavemente. 3 meses, ela respondeu. Descobri há algumas semanas. Lorenzo assentiu, fazendo cálculos mentais. À noite no terraço... Sim, ela confirmou, corando levemente. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele. Nosso bebê foi concebido na primeira vez que tive coragem de admitir o que sentia por você. Parece apropriado. Clara não pôde evitar um pequeno riso entre as lágrimas. Você realmente não está bravo? Bravo? Ele repetiu, incrédulo. Clara, você está me dando o maior presente que alguém poderia dar. Como eu poderia estar bravo? Mas a empresa, o conselho, sua reputação... Que se danem todos eles, ele declarou firmemente. Você e este bebê são minha prioridade. Agora, o resto nós resolvemos juntos. Juntos? Ela perguntou ainda hesitante.
Juntos, ele confirmou, inclinando-se para beijá-la suavemente. Se você me aceitar, é claro. O beijo tinha gosto de lágrimas e promessas, de medos superados e futuros, compartilhados. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. A reunião, e Clara começou, lembrando-se subitamente onde estavam. Já foi cancelada. Lorenzo sorriu, mostrando seu celular. Mandei uma mensagem enquanto você estava ocupada. Temos o dia todo para conversar, planejar, começar nossa vida juntos de verdade. Mas os investidores podem esperar. Ele completou firmemente. Algumas coisas são mais importantes que negócios, Clara. Aprendi isso com você. No final, eles passaram o dia no quarto dela, pedindo serviço de quarto e conversando, sobre tudo. Medos, sonhos, planos para o futuro. Lorenzo insistiu em marcar uma consulta com o melhor obstetra da cidade assim que voltassem, e passou horas pesquisando sobre gravidez em seu tablet. Sabia que nosso bebê já tem o tamanho de um limão? Ele comentou em determinado momento, seus olhos brilhando de fascínio. Clara sorriu, observando o homem que todos consideravam frio e calculista se transformar em um pai coruja antes mesmo do bebê nascer. Lorenzo, ela chamou suavemente quando a noite começava a cair. Ele respondeu, sua mão fazendo carinho distraído em sua barriga enquanto lia mais um artigo sobre desenvolvimento fetal. Eu também te amo. Ele levantou os olhos, um sorriso iluminando seu rosto. É? Provocou. Desde quando? Desde o momento em que você sorriu para meu projeto de otimização, ela admitiu, corando. Mas principalmente agora, vendo você assim, tão feliz com nosso bebê. Lorenzo deixou o tablet de lado, puxando-a para mais perto. Este é só o começo, meu amor, ele prometeu. Só o começo da nossa história. O que eles não sabiam, enquanto faziam planos e sonhavam com o futuro, era que o destino ainda tinha algumas surpresas guardadas para eles. Porque às vezes, quando pensamos que finalmente encontramos nosso final feliz, descobrimos que é apenas o começo de uma aventura ainda maior. A volta de São Paulo foi diferente da ida. Clara observava a cidade diminuir pela janela do avião, sua mão entrelaçada com a de Lorenzo, que adormecera após passar a noite inteira pesquisando sobre desenvolvimento fetal em seu tablet. O medo ainda estava lá, mas agora era diferente. Não mais um terror paralisante, mas uma apreensão do desconhecido. Foi ao chegar no escritório que a realidade a atingiu com força total. Os olhares, os cochichos mal disfarçados, as expressões de julgamento. Aparentemente, a notícia de que ela e Lorenzo haviam cancelado a importante reunião em São Paulo para assuntos pessoais já havia se espalhado. Dizem que ela armou tudo, ouviu uma executiva comentar no banheiro. Primeiro seduziu o CEO, agora está grávida. Clássico, não? As palavras eram como facadas. Clara se trancou em sua sala, as lágrimas que havia prometido não derramar, mas finalmente caindo. Seu celular vibrou com uma mensagem de Lorenzo. Jantar na minha casa hoje? Preciso te mostrar algumas coisas que pesquisei sobre o bebê. O carinho em sua mensagem só fez seu coração doer mais. Como poderia fazer isso com ele? Como poderia permitir que sua reputação, construída ao longo de anos, fosse destruída por fofocas maldosas? A decisão foi tomada naquela mesma tarde. Esperou até todos saírem do escritório, inclusive Lorenzo, que tinha uma reunião tardia com investidores. Com mãos tremendo, começou a digitar sua carta de demissão. Querido Lorenzo, quando entrei naquele escritório pela primeira vez, com meu projeto de otimização debaixo do braço e sonhos grandes demais para meu próprio, não fazia ideia de como minha vida mudaria. Não sabia que era possível amar alguém assim, completa e devastadoramente. Mas às vezes o amor não é suficiente.
Ou talvez seja amor demais que me faz tomar esta decisão. Não posso ser a razão da sua queda. Não posso permitir que anos de trabalho duro sejam manchados por rumores e especulações sobre nós. Nosso bebê merece mais que isso. Merece crescer longe dessa toxicidade, longe desses olhares de julgamento. E você merece manter o respeito que conquistou. Por favor, não me procure. Esta é a escolha mais difícil que já fiz, mas é a única que faz sentido agora. Com amor, Clara. As lágrimas manchavam o papel enquanto ela guardava seus pertences em uma caixa. Fotos, documentos, o pequeno cacto que ele havia colocado em sua mesa depois da primeira noite juntos. Para lembrar que mesmo nas condições mais áridas, a vida encontra um jeito de florescer, ele havia dito. Estava tão absorta em sua tarefa que não ouviu a porta abrir. Só percebeu a presença dele quando a caixa foi gentilmente tirada de suas mãos trêmulas. Não, Lorenzo disse simplesmente, sua voz rouca de emoção. Lorenzo, ela sussurrou, surpresa ao vê-lo ali quando deveria estar em reunião. Como Helena me avisou, ele explicou pegando a carta que ela havia deixado sobre a mesa. Disse que você estava agindo estranho, guardando coisas. Por favor, ela implorou quando ele começou a ler, não torne isso mais difícil. Lorenzo leu a carta em silêncio, cada linha fazendo sua expressão mudar. Dor, compreensão, determinação. Quando terminou, amassou o papel lentamente. Não, ele repetiu, mais firme desta vez. Não é uma escolha sua, ela tentou argumentar, mas sua voz falhou. É sim, ele declarou se aproximando. É minha escolha também. É a escolha do nosso filho. Você não pode simplesmente decidir por todos nós. Lorenzo, seja racional, ela implorou. Sua reputação, minha reputação? Ele riu amargamente. Clara, você acha que me importo com o que aqueles idiotas pensam? Sabe o que eu realmente me importo? Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo livremente. Me importo com o fato de que a mulher que amo está disposta a desaparecer da minha vida por causa de fofocas mesquinhas. Me importo que meu filho possa crescer sem me conhecer, porque sua mãe é altruísta demais para seu próprio bem. Não é só isso, ela soluçou. É tudo, os olhares, os comentários, as insinuações. E você acha que fugir vai resolver? Ele perguntou suavemente, suas mãos encontrando o caminho até o rosto dela. Que vou simplesmente seguir em frente, sabendo que você e nosso bebê estão em algum lugar, sozinhos? Eu só quero proteger você, ela sussurrou. Me proteger? Do quê? Da felicidade? Do amor? De ter uma família? A palavra família fez algo dentro dela quebrar. Lorenzo aproveitou o momento para puxá-la para seus braços, uma mão descansando protetoramente sobre sua barriga. Sabe o que eu ia te mostrar hoje à noite? Ele murmurou contra seus cabelos. Comprei uma casa. Aquela que você disse que parecia saída de um conto de fadas, com o jardim grande e a biblioteca no segundo andar. Clara congelou em seus braços. O quê? Estava aguardando a surpresa. Ele continuou. Já mobiliei o quarto do bebê. Amarelo claro porque ainda não sabemos se é menino ou menina. Tem um berço de madeira antiga que encontrei em um antiquário, uma poltrona de amamentação perto da janela. Lorenzo não terminou. Ele a interrompeu gentilmente. Também preparei um escritório para você, com uma mesa de vidro igual a que você tem aqui, porque sei que você gosta de organizar seus papéis assim, e uma estante para seus livros de administração, aqueles que você sempre carrega para todo lado. As lágrimas agora eram impossíveis de conter. Por quê? Ela conseguiu perguntar. Porque te amo, ele respondeu simplesmente. Porque quero construir uma vida com você. Porque quando penso no futuro, tudo que vejo é você. Grávida com nosso primeiro filho,
depois com mais crianças correndo pelo jardim, envelhecendo juntos naquela biblioteca que você tanto amou. Mas as pessoas sempre vão falar. Ele cortou suavemente. Mas sabe o que é engraçado sobre fofocas? Elas morrem quando não tem fundamento. Quando virem que não é um caso passageiro, que é amor verdadeiro, vão encontrar outro assunto para fofocar. Clara se permitiu imaginar. A casa, o berço, a vida que ele descrevia. Soava como um sonho, daqueles que ela nunca se permitiu ter. E se não der certo? Ela sussurrou contra seu peito. E se der? Ele rebateu. E se for a melhor decisão que já tomamos? E se daqui a anos olharmos para trás e rirmos de como você quase fugiu com meu filho? Nosso filho, ela corrigiu automaticamente, fazendo-o sorrir. Viu? Já está pensando como uma família. Lorenzo se afastou levemente, apenas o suficiente para poder olhar em seus olhos. Clara Santos, eu te amei desde o momento em que você teve coragem de corrigir minha matemática naquela primeira reunião. Te amei ainda mais quando descobri que carrega meu filho. E vou te amar cada dia mais, não importa o que as pessoas digam. Ele se ajoelhou, pegando algo do bolso do paletó. Não é assim que eu planejava fazer isso. Mas já que você tentou me deixar uma carta de despedida, acho que preciso ser mais claro sobre minhas intenções. O anel era simples e elegante, uma safira solitária cercada por pequenos diamantes. Exatamente o tipo de anel que ela teria escolhido para si mesma. Casa comigo? Ele perguntou, sua voz tremendo levemente. Não porque está grávida, não por causa das fofocas, mas porque eu não consigo imaginar passar um dia sequer sem você na minha vida. Clara sentiu seu mundo parar. Ali estava ele, o homem mais poderoso que conhecia, de joelhos em um escritório, vazio, oferecendo não apenas um anel, mas um futuro inteiro. Você tem certeza? Ela perguntou uma última vez. Mesmo com tudo... Absoluta, ele respondeu sem hesitar. Na verdade, é a única certeza que tenho na vida, que quero você, nosso bebê, nossa família. O resto é detalhe. Clara olhou para o anel, para o homem que o segurava, para a vida que ele oferecia. Pensou na casa com o jardim grande, numa berço de madeira antiga, na biblioteca que seria deles. Sim, ela sussurrou, então mais forte. Sim! O sorriso que iluminou o rosto de Lorenzo enquanto deslizava o anel em seu dedo fez todas as dúvidas desaparecerem. Ele se levantou em um movimento fluido, tomando-a nos braços para um beijo que selava não apenas um noivado, mas uma promessa de futuro. Nunca mais, ele murmurou contra seus lábios, nunca mais pense em me deixar. Nunca mais, ela prometeu. Naquela noite, quando finalmente foram para casa, a nova casa deles, com o quarto amarelo do bebê e a biblioteca dos sonhos, Clara entendeu algo importante. Às vezes, o amor não é sobre fugir dos problemas, mas sobre enfrentá-los juntos. E às vezes, quando pensamos que estamos protegendo alguém ao partir, descobrimos que a verdadeira proteção está em ficar. 6 meses depois, a sala de espera da maternidade mais luxuosa da cidade estava tomada por uma atmosfera de ansiedade palpável. Lorenzo andava de um lado para outro, sua gravata cara desalinhada, os cabelos sempre impecáveis, agora bagunçados, de tanto passar as mãos por eles. Sr. Ferraz, a enfermeira chamou com um sorriso gentil. Pode entrar agora. O quarto privativo era espaçoso e acolhedor, mas Lorenzo só tinha olhos para a cena à sua frente. Clara, recostada na cama hospitalar, seus cabelos presos em um coque desarrumado, segurando um pequeno embrulho em seus braços. Ela nunca havia parecido tão cansada ou tão radiante. Oi, papai, ela sussurrou, seu sorriso iluminando todo o ambiente. Venha conhecer sua filha. Lorenzo se aproximou como se estivesse em transe. A bebê era minúscula, perfeita, com uma penugem escura cobrindo sua cabecinha. Quando ele tocou sua mãozinha com um dedo trêmulo, ela agarrou-o com força surpreendente.
Ela é forte, ele comentou, sua voz embargada. Como a mãe. Sofia, Clara disse suavemente. Como conversamos? Sofia, ele repetiu, testando o nome. Nossa pequena Sofia. As últimas horas haviam sido uma montanha-russa de emoções. Clara entrara em trabalho de parto durante uma reunião do conselho. Ironicamente, a mesma reunião onde Lorenzo anunciaria seu afastamento temporário para uma licença paternidade que chocou o mundo corporativo. Lembra da primeira vez que nos vimos? Ele perguntou, sentando-se na beira da cama, incapaz de tirar os olhos de sua filha. Você com aquele projeto de otimização, me corrigindo na frente de todo mundo, e você com aquele sorriso surpreso, ela completou rindo suavemente, como se não pudesse acreditar que alguém tinha coragem de te desafiar. Foi naquele momento que soube, ele confessou, inclinando-se para beijar sua testa. Soube que você mudaria minha vida. Para melhor ou pior, ela provocou, uma brincadeira antiga entre eles. Para muito melhor, ele respondeu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Olha só o que você me deu. Uma família. Sofia escolheu esse momento para abrir os olhos, do mesmo azul profundo do pai. Seu pequeno rosto se contorceu por um momento, como se decidindo se deveria chorar, mas então ela apenas soltou um bocejo minúsculo que fez o coração de ambos derreter. Ela é perfeita, Lorenzo sussurrou maravilhado. É, Clara concordou, ajeitando o pequeno gorro rosa. E pensar que quase fugi com ela? Nunca vou te perdoar por aquela carta. Ele brincou, mas havia uma seriedade subjacente em sua voz. Foram os piores 10 minutos da minha vida, achando que poderia perder vocês duas. Tecnicamente, ainda não sabíamos que era duas. Ela sorriu. E eu estava tentando te proteger. E eu agradeço todos os dias por ter chegado a tempo de te mostrar que não preciso de proteção. Ele respondeu, inclinando-se para um beijo suave. Preciso de você, de vocês. Um suave bater na porta interrompeu o momento. Helena entrou, carregando um enorme urso de pelúcia e um sorriso genuíno. Então, ela comentou, aproximando-se para conhecer o bebê. Esta é a pequena que causou tanto alvoroço na reunião do conselho. Sofia, Clara apresentou orgulhosamente. Sofia Montenegro Ferraz. Helena congelou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Montenegro? Você foi a primeira a ver através das fofocas, Lorenzo explicou, suavemente. A primeira a apoiar nosso relacionamento. É justo que nossa filha carregue seu nome. A sempre composta diretora de RH precisou de um momento para recuperar sua compostura. Bem, ela finalmente conseguiu dizer. Espero que ela herde o senso de timing da mãe. Fazer o CEO cancelar uma reunião do conselho é um talento especial. Os três riram, mas foram interrompidos por um pequeno resmungo de Sofia, que aparentemente não apreciava ser deixada de fora da conversa. Já mostrando personalidade, Helena sorriu. Definitivamente uma Ferraz. Com a determinação de uma Santos, Lorenzo acrescentou orgulhosamente. Clara observava a interação com o coração transbordando de amor. Quem diria que aquela primeira entrevista de emprego a levaria até ali? Que aquele CEO intimidante se transformaria no pai babão que agora fazia caretas para fazer sua filha recém-nascida sorrir? Os jornais vão ter um dia de campo, Helena comentou checando seu celular. O nascimento da herdeira da Ferraz Enterprises já está nas principais manchetes. Deixe que falem. Lorenzo deu de ombros, pegando Sofia nos braços com uma delicadeza que poucos imaginavam que ele possuía. Minha família é mais importante que qualquer manchete. Família. Clara repetiu a palavra saboreando seu significado. Há um ano, estava apenas começando seu emprego dos sonhos, tentando provar seu valor. Agora era mãe, esposa e em breve voltaria como diretora do novo departamento de inovação e processos. Sabe, Lorenzo comentou depois que Helena saiu, acho que deveríamos reescrever aquele seu primeiro projeto. O de otimização? Clara perguntou surpresa.
Por quê? Porque agora temos uma nova variável para considerar. Ele sorriu, balançando suavemente Sofia, que havia adormecido em seus braços. Equilíbrio entre trabalho e família. Algo me diz que você tem algumas ideias sobre isso. Clara sorriu, entendendo o que ele queria dizer. Mesmo ali, em uma cama de hospital, seu cérebro já começava a formular estratégias para tornar a Ferraz Enterprises mais amigável à família. Talvez, ela respondeu pensativamente, seja a hora de mostrar ao mundo corporativo que sucesso não precisa significar sacrificar a vida pessoal. E quem melhor para liderar essa mudança que a mulher que revolucionou não apenas nossos processos, mas minha vida inteira? Sofia escolheu esse momento para abrir os olhos novamente, seu pequeno rosto se virando na direção da voz do pai como, se entendesse cada palavra, viu? Lorenzo riu. Ela já está aprovando seus futuros projetos. Como pode ter tanta certeza? Porque ela é nossa filha. Ele respondeu simplesmente. Tem sua inteligência e minha teimosia. Vai mudar o mundo, assim como você mudou o meu. Clara sentiu lágrimas de felicidade encherem seus olhos. Te amo, ela sussurrou, tanto para Lorenzo quanto para Sofia. Também te amo, ele respondeu, sentando-se cuidadosamente na beira da cama para que pudessem ficar os três juntos. Vocês duas são minha vida agora. O sol da tarde entrava pela janela do hospital, banhando a pequena família em uma luz dourada, que parecia abençoar aquele momento. Clara pensou em todas as vezes que quase desistiu, em todas as lágrimas derramadas, em todo o medo que sentiu. Valeu a pena. Cada momento de dúvida, cada olhar de julgamento, cada obstáculo superado, tudo levou a este momento perfeito. No que está pensando? Lorenzo perguntou suavemente, notando seu olhar distante. Em como a vida é engraçada, ela respondeu, acariciando a mãozinha de Sofia. Entrei naquela empresa buscando um emprego e encontrei um lar. E eu? Ele sorriu. Que pensei que só precisava de uma secretária eficiente, encontrei o amor da minha vida e a mãe da minha filha. Sofia soltou um pequeno suspiro em seu sono, como se concordasse com os pais. Em breve, enfermeiras viriam checar seus sinais vitais, familiares e amigos começariam a chegar para visitas, e a realidade do mundo exterior voltaria a exigir atenção. Mas, por enquanto, naquele quarto de hospital, existia apenas isso, uma família recém-formada, um amor que superou todos os obstáculos e uma pequena bebê, que era a prova viva de que, às vezes, os melhores planos da vida são aqueles que não planejamos. Bem-vinda ao mundo, Sofia Montenegro Ferraz, Clara sussurrou para sua filha adormecida. Você é o melhor projeto que já realizamos. Lorenzo riu suavemente do trocadilho, inclinando-se para beijar primeiro a testa de Sofia, depois os lábios de Clara. E esse, ele murmurou, é apenas o começo da nossa história.